Olá, mães, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 2 do livro Gerando no Secreto. E no capítulo 2 ele vai falar das disciplinas espirituais que geram resultados sobrenaturais. E ela inicia assim: antes de explicar a importância das disciplinas espirituais na guerra espiritual, é necessário fazer algumas considerações. Como mencionado na introdução deste livro, mães espiritualmente fracas não conseguem gerar filhos espiritualmente fortes. Assim como uma mãe natural desnutrida não pode alimentar seu filho, a mãe espiritual também não pode ficar desnutrida. Ela precisa de alimento sólido, acompanhamento médico adequado, atividade física, vacinas e uma série de outros cuidados para que o processo de geração seja saudável. Fazendo uma alusão à gravidez, podemos comparar as disciplinas espirituais ao pré-natal para garantir que o bebê nasça saudável. Essas disciplinas são essenciais para o seu crescimento e, consequentemente, para o novo nascimento do seu filho. É por isso que Deus compara pais a guerreiros. Precisamos lançar nossas flechas, são os filhos, para o alvo certo que é Jesus. Não haveria figura melhor para nos representar. Afinal, uma guerreira de Cristo se machuca, cai, é ferida, se levanta, se cansa, mas jamais desiste do alvo. Nesse capítulo, ensino como se apresentar diante do Senhor de mãos limpas e usar as armas corretas. Obediência é tudo o que você precisa para alcançar as promessas bíblicas para você e para as suas gerações. Quando cumprimos princípios por amor e não por legalismo, Deus cumpre as suas promessas. Afinal, como ele cumprirá promessas na vida de quem não se compromete com a palavra? Outra reflexão necessária: como seu filho vencerá gigantes se você mesma ainda se encontra estagnada ou com preguiça de guerrear? O quanto você está realmente disposta a se santificar para alcançar a autoridade espiritual e vencer essa guerra? Até que ponto você está disposta a viver esse desafio sobrenatural de gerar um filho no mundo espiritual? Até que ponto você está comprometida a gerar espiritualmente o filho que Deus já planejou? Ao contrário do que muitos pensam, vencemos a guerra espiritual não com gritos dentro do nosso quarto, mas com obediência a Deus. Então, ela frisa 3 pontos aqui, né? Essa questão da obediência, essa questão da disciplina e de saber se realmente nós temos essa autoridade espiritual em Cristo para vencer essa guerra pelos nossos filhos. É o nascer de novo deles, então, se nós não temos o novo nascimento, como vamos guerrear espiritualmente pelos nossos filhos, não é mesmo? E ela continua aqui. Entenda, Satanás precisa de legalidade no mundo espiritual para agir. Portanto, comece a tirar o alimento da boca da serpente através das disciplinas espirituais. E como fazer isso? Obedecendo ao Deus das Escrituras. Derrotamos Satanás quando ele não encontra em nós algo para agir em nossa vida. Nos tornamos vitoriosos na batalha quando buscamos o centro da vontade de Deus, o que só acontece com santificação. É assim que podemos definir o termo posicionamento. Eu o amo tanto que desejo estar no centro da sua vontade. Enquanto você gera seu filho no mundo espiritual, Deus está gerando em você uma nova mulher, mais forte, mais madura e cheia de autoridade. Portanto, durante esses 40 dias de jejum e oração pela vida do seu filho, prepare-se para mudanças radicais.
A proposta deste desafio tem um motivo. Ele provocou uma verdadeira revolução em minha vida. Confesso que para mim sempre foi muito difícil jejuar, até que um dia o Espírito Santo me constrangiu. O alimento é mais importante que a libertação da sua filha? Essa pergunta me desmontou. Só ele poderia me questionar dessa maneira. Sendo assim, disse sim ao processo. Lembro-me quando estava quase terminando esse jejum de 40 dias, questionei a Deus esperando um resultado visível. Fiz isso apenas em minha mente. Quando a noite chegou, fui tomada por lágrimas. Era o último dia e eu precisava de uma resposta. Mas Deus é tão maravilhoso que recebi duas respostas. A primeira delas foi conseguir uma vaga para minha filha participar de um acampamento da igreja. Eu precisava vencer a resistência dela e conseguir a vaga, e foi exatamente o que aconteceu. A outra resposta veio na forma de um áudio pelo WhatsApp. Foi a mensagem mais linda que já recebi. Deus usou o marido de uma amiga que não me conhecia para me enviar uma oração por mensagem de voz. A oração respondeu a todos os meus questionamentos. Aqui eu vou transcrevê-la, pois ela também pode aumentar a sua fé. Minha filha, eu tenho ouvido o seu clamor. Eu sei o quanto você tem me buscado, o quanto tem me servido. Esse ano eu te darei experiências mais profundas. Esse é o ano do mergulho. É o ano de se jogar sem medo. É o ano de ir sem olhar para trás, sem ouvir as vozes do lado, sem temer o amanhã, mas é o ano de se jogar nos braços do Senhor. Não temas, porque o Senhor teu Deus está contigo, aonde quer que andares. Não temas, pois esses projetos que já estão no teu coração e que você já executa hoje, e outros que você já tem sonhado, maiores ainda, e não começou nem a fazer ainda, todos esses projetos são meus. Eles nasceram no meu coração e foram para o seu coração. Então não temas. Deus mostrou e Deus te ajudará a executar cada um desses projetos, pois Ele é o Deus que cuida de ti. E sobre o projeto que buscas também, que é a tua família, uma família toda rendida aos pés do Senhor, fique tranquila, porque existe uma promessa sobre a tua casa. Você e tua casa servirão ao Senhor. Às vezes não percebes, mas eu já tenho feito uma grande obra na vida de todos na tua casa. Enquanto não percebes nem vês, eu estou trabalhando no secreto, porque eu trabalho de dentro para fora. A mudança não acontece no exterior primeiro. Ela acontece às vezes em um questionamento que eu coloco, em uma dúvida, em uma curiosidade, e acaba que as pessoas começam a me buscar. Elas começam a buscar uma resposta, e toda a resposta está em mim, porque eu sou a resposta de todas as perguntas. Descansa no teu Deus, confia nele, espera nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E assim termina a mensagem. E ela diz: todas as vezes que eu ouço esse áudio, ouço a voz do próprio Jesus. Talvez você não receba um áudio como eu recebi, mas creia, algo já está acontecendo. E eu já recebo essa palavra para mim também, para os meus filhos. E ela prossegue. Mais um conselho. Nesse processo de 40 dias, coloque todas as suas expectativas em Jesus e lembre-se de manter o coração grato diante de quaisquer circunstâncias, pois a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que você não veja imediatamente os resultados, eles virão. Outro ponto importante: não pense porque você começou a orar, tudo vai melhorar. Pelo contrário, aquilo que precisa ser exposto vai aparecer.
A luz virá sobre as sombras, mas sabemos que Satanás se levanta para cair. O processo não é fácil, mas você sairá totalmente fortalecida. E aqui ela inicia no tópico: o que são as disciplinas espirituais? Jejum, oração, leitura da palavra, meditação e oração. Sabemos que toda semeadura, consequentemente, trará uma colheita. Isso é um princípio imutável em tudo o que fazemos. Uma vida exercendo disciplinas espirituais inevitavelmente trará resultados sobrenaturais. Porém, sempre devemos nos lembrar que não há nada que possamos fazer para merecer o amor do Pai. Nossa disciplina diária em buscar conhecê-lo mais e mais deve apenas expressar nossa gratidão e amor a Ele. As disciplinas espirituais não são para mudar o coração de Jesus. Não estou te ensinando a fazer uma barganha. Pelo contrário, você terá seu coração mudado. O principal objetivo das disciplinas espirituais é nos fazer parecidos com Jesus. A verdade é que não precisamos adivinhar quem Deus é, como ele age e qual é o seu caráter. Podemos conhecê-lo ao andarmos com ele. As disciplinas espirituais ajudam nesse processo, que também é possível chamar de santificação. Boa parte de nós rejeita a palavra disciplina. Talvez isso ocorra porque ela foi aplicada em alguns momentos em algum contexto de injustiça. Por exemplo, quando eu era criança, levei algumas surras e era comum ouvir a minha mãe dizendo: Estou disciplinando você porque eu te amo e não quero ver você sofrendo. Sim, eu sei que essa era a verdade profunda do coração dela, mas isso não anula as surras que foram dadas e que eu considerei injustas. Por outro lado, posso dizer que em outros momentos a disciplina aplicada trouxe grande ensino e me fez crescer em maturidade. Nenhum atleta consegue atingir bom êxito se não for disciplinado. Por isso é importante entender que a disciplina não é um castigo e nem precisa ser um suplício. Afinal, quantas pessoas têm sido extremamente disciplinadas quanto à sua vida profissional, a fim de realizar objetivos particulares e de negócios? E por que boa parte dos cristãos encontra grande dificuldade para se esmerar em sua vida com Deus? Simples, a luta contra a carne continua por aqui. Saiba, porém, que as disciplinas espirituais são um meio de graça que o Senhor nos deixou para crescermos em nosso relacionamento com Ele. E no próximo capítulo nós vamos continuar e ela vai focar nas 5 principais disciplinas espirituais, que são o jejum, a oração, a leitura da palavra, a adoração e a meditação. Até lá!